Vamos então ao segundo e terceiro texto na Bíblia, que fala de maneira totalmente desfavorável sobre as campanhas de curas e milagres, libertação, etc., nos últimos dias. Eu vou colocar os dois textos no mesmo vídeo, até porque eles estão dentro do mesmo contexto e fica mais fácil da gente ler, tá bom? Antes da gente considerar esses textos, relembre, por gentileza, essa informação que a gente já colocou aqui, ó. É muito importante você considerar isso, tá? Para que você possa realmente ter um raciocínio lógico e correto das Escrituras. O que nós deixamos claro aqui, desde o começo? Que os dons do Espírito Santo só eram transmitidos pelas mãos dos apóstolos. Quando os apóstolos morreram, gente, acabou a imposição de mão e passar o Espírito Santo para as pessoas, entendeu? Esses aqui são os textos. Então, findou. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não recebe mais, tá? O texto de Marcos 16, 9 a 20, tem vídeo aqui mostrando que ele é espúrio, tá? Esse texto foi acrescentado, principalmente aquele versículo 17, que muita gente gosta, né? Onde fala dos milagres. Os dons do Espírito Santo no primeiro século, 1 Coríntios 12, 9, 28 e 30, eles eram realmente muito organizados. Então, havia aqueles que recebiam dons pelo Espírito Santo para falar em línguas diferentes e pregar a verdade, outros de revelação, outro de cura, outro de ensino, etc., tá? Não era essa bagunça que é hoje, né? Qualquer portinha de garagem vira igreja, o camarada abre a Bíblia, já se acha profeta e acha que ele pode colocar a mão na cabeça dos outros. Não é essa coisa que você está vendo hoje. Naquele tempo era organizado. O texto é claro. E todos esses dons que foram recebidos pelos primeiros cristãos, eles cessariam. 1 Coríntios 13 deixa isso muito claro nesses versículos aqui. Eles cessariam. Por que cessariam? Porque todas as pessoas que receberam esses dons não tinham o poder e a autoridade de repassar esse dom para mais ninguém. Então, eles morreram com os dons. Os apóstolos morreram com a autoridade que tinha e aqueles primitivos cristãos morreram com os dons que receberam. Então, com o tempo, todos aqueles milagres, curas, iria cessando à medida que aqueles cristãos fossem morrendo, entendeu? Agora a gente pode considerar o que está realmente na Bíblia. Então, vamos considerar aqui 2 versículos na mesma passagem, tá bom? São palavras de Nosso Senhor Jesus, mais uma vez, ali no livro de Mateus, capítulo 24, na grande profecia dos últimos dias. Deixa eu aumentar a letra aqui um pouquinho para vocês, para ficar mais fácil. Eu estou usando essa tradução porque ela tem uma letra grande, né? E ajuda a gente a visualizar melhor o texto aí no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Mateus, capítulo 24. Jesus deu um lampejo sobre essa questão dos falsos cristos e falsos profetas nos últimos dias, já no versículo 11, olha, quando ele falou dos últimos dias, mais uma vez os últimos dias. Assim como ele disse lá em Mateus 7, 21, né? Naquele dia, se referindo aos últimos dias, hão de se levantar muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aqui ele já deu um lampejo, tá? Aí no versículo 24, ele complementa essa mesma informação. Porque se hão de levantar falsos cristos e falsos profetas e mostrarão tais sinais e milagres que, se for possível, olha, enganaria até os escolhidos. Olha que coisa interessante. Os escolhidos de Jesus Cristo estariam envolvidos com sinais e milagres? Obviamente que não, porque se eles estivessem envolvidos com sinais e milagres, então os falsos milagres não poderiam os enganar, porque eles estariam com os milagres verdadeiros na mão, né? Ou executando os milagres verdadeiros. Então, o que os escolhidos de Jesus Cristo nos últimos dias, ou os obedientes a Cristo estariam fazendo nos últimos dias, que poderiam até ser enganados por falsos milagres, né? Falsos sinais, milagres, curas, etc., dos falsos cristos ou falsos ungidos nos últimos dias, porque os últimos ungidos foram os cristãos do primeiro século, e também dos falsos profetas. No que eles estariam ocupados? Olha o versículo 14. Jesus deixou claro que haveria uma campanha mundial de pregação falando sobre o reino de Deus, né? Do qual ele é o principal rei. Ó. Será pregado este evangelho, ou boas novas, do reino por todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Perceba, mais uma vez aí, amigos, que Jesus Cristo, ele diferenciou uma coisa da outra. Primeiro ele falou dos falsos cristos e profeta, né, que agiriam com engano. No versículo 24 ele complementa como que seria por meio de falsos sinais e milagres, que poderia enganar até os escolhidos. E o que os escolhidos estariam ocupados? Eles estariam ocupados com a pregação do reino em todo o mundo. É exatamente isso que as testemunhas de Jeová fazem. Talvez você esteja perguntando, então você não acredita em milagres?
Nós acreditamos sim, nos milagres da Bíblia nós acreditamos. E acreditamos que o Senhor Jesus Cristo, como Rei do Reino, no futuro, ele vai sarar todas as feridas de toda a raça humana, inclusive ressuscitar todos os mortos. Então, este reino seria proclamado em todo o mundo, em testemunha a todas as pessoas, por isso que a Testemunha de Jeová bate na sua porta em qualquer parte do mundo, antes de chegar ao fim, olha lá, em obediência ao que Jesus Cristo disse. Jesus não mandou nos últimos dias sair por aí fazendo curas e milagres, mas ele mandou pregar, tá? Inclusive essa informação, ela é complementada, né? Um pouco antes de Jesus ascender ao céu, aqui em Mateus 28, ó. Olha lá, e de fazer discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, instruindo a observar todas as coisas que eu tenho mandado. Então, o que Jesus mandou fazer nos últimos dias é pregar o reino de Deus como a solução para os problemas da humanidade. Não sair por aí, né, como muita gente tem feito, olha aqui, ó, enganando as pessoas com falsas curas e falsos milagres, tá bom? Está aqui mais um vídeo para você, para te ajudar a sair dessa mentira e vir para o lado de Jeová e do verdadeiro Jesus da Bíblia, que é aquele que fez realmente milagres verdadeiros lá no passado com o poder de Jeová. Um forte abraço a todos.